Irmãos, assim como foi nos dias de Noé, essa semana nós sabemos que todo mundo ficou um pouquinho apavorado, né, com a possibilidade de um grande temporal chegar até nós. Hoje nós temos a tecnologia, a meteorologia muito avançada, irmãos. Eles conseguem captar com dias de antecedência, né, a chegada da chuva, das tempestades de um modo geral, quando aqueles grandes, eu acho que é furacões, né? Não sei se é furacão que fala, principalmente na costa, né? Ali da América Central, Cuba e tal, né? Que vai dar nos Estados Unidos, eles conseguem prever com muitos dias de antecedência aquela grande tempestade, e realmente acontece, irmãos, acontece. Mansões, né, são colocadas abaixo, pessoas ficam apavoradas, pessoas têm que deixar as suas casas para lá, e nós temos, né, o mundo todo, mas principalmente os países mais desenvolvidos, e o Brasil não está muito atrás disso não, consegue prever com alguns dias de antecedência uma tempestade, e todas as emissoras, toda a mídia, todas as redes sociais falavam, né, que nós teríamos uma grande tempestade, e só se falava nisso, né? Realmente choveu bastante em alguns lugares, Petrópolis sofreu mais uma vez, né? Algumas cidades serranas, Friburgo também, não como em 2011, né? Que quase 1.000 pessoas morreram, mas muitas pessoas sofreram, tivemos mortes, né? Isso traz uma tristeza muito grande, a gente vê aquelas casas caindo e pessoas morrendo, só não sendo soterradas, é uma tristeza muito grande. Mas o que eu quero falar, irmãos, é que a meteorologia consegue prever, né, com uma certa porcentagem de acerto, uma tempestade que vai chegar, né? Eu acho que o sentimento comum, praticamente de quase todos, é que, pelo menos, né, as pessoas que eu tenho conversado, é que, graças a Deus, a tempestade não foi, o temporal não foi tão grande quanto se estava propagando, não é verdade, irmãos? Embora pontualmente tenha acontecido em alguns lugares. Aí, Deus colocou no meu coração trazer essa mensagem para a igreja. Os irmãos já imaginaram se nos dias de Noé, que a mensagem vai girar em torno desse tema, se nos dias de Noé já houvesse algum tipo de equipamento, né, algum tipo de ciência capaz de prever a tempestade? Já pensou, irmãos? Noé ali construindo a arca, levou 100 anos para construir a arca, se eu não me engano ele começou com 500 e com 600 ele terminou. Mas já pensou se houvesse equipamentos para prever essa tempestade? Quando estivesse perto, as pessoas iam acreditar, que iam dar ouvidos à ciência, vamos dizer assim. Aí, trazendo para esse texto que nós lemos, irmãos, Jesus falando muitas coisas a respeito dos últimos acontecimentos, ele falou que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Trazendo mais uma vez para a questão da tempestade, né, que foi tão propagada, as pessoas mudaram a sua rotina, quase todo mundo mudou a sua rotina, quase todo mundo, irmãos, né? Os jornais mostraram centro da cidade vazio, Avenida Brasil com menos carros, Avenida das Américas, né? As pessoas deixaram de circular porque uma grande tempestade estava chegando, irmãos. Enfim, todos nós acreditamos que realmente uma grande tempestade ia chegar, né? Porque deu no jornal, deu na emissora, né? Deu no noticiário, era de manhã, eu gosto muito de notícia, né? De manhã, de tarde, de noite, só se falava nessa grande tempestade.
E nesta noite, irmãos, eu quero fazer um paralelo entre o que nós vivemos, né, e ouvimos nesses últimos dias, com os dias que antecederam ao dilúvio. Jesus falou que a sua segunda vinda seria semelhante aos dias de Noé. Repita comigo: semelhante, está fraco, semelhante aos dias de Noé. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Isso significa, irmãos, que o tempo do retorno de Jesus Cristo, quem acredita que Jesus vai voltar mesmo? Levanta a mão, irmãos. Acho que todos nós acreditamos, né? Quer dizer que o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo, ele terá algumas semelhanças com o tempo de Noé, quando Deus enviou um dilúvio sobre a terra e após, né, as águas baixarem, a família de Noé saiu da arca e apareceu ali o arco da aliança, que nós popularmente chamamos de arco-íris, né? Não há nada de errado chamar de arco-íris, mas íris faz parte de uma divindade lá pagã. Mas nós usamos muitos nomes de divindades pagãs acabam fazendo parte da nossa cultura, né? Mas o certo é nós chamarmos de quê? Quem sabe? Arco da Aliança. É o Arco da Aliança. Não tem problema chamar de arco-íris não, tá bom? Isso já está, né? Já está na nossa, né, a nossa mentalidade, nada de errado em si, mas o certo mesmo é falarmos do arco da aliança, quando Deus, ao aparecer esse arco, ele então fez a promessa de que não destruiria mais a terra, né? Não destruiria mais com chuva, não destruiria mais com água ou com dilúvio. Esse é um dado muito importante, irmãos. E que, como então assim, pastor, se Jesus falou que vai ser parecido com o dia de Noé, a sua segunda vinda, então vai ser com chuva também? Não. Vai ser com água, com dilúvio? Não. Mas há algumas características daquele tempo, irmãos. Porque foi Jesus quem falou. Podia ter sido Paulo, Paulo ele deu ele trouxe assim uma didática para a doutrina muito grande para a igreja, mais do que qualquer outro, irmãos. Mas quem falou sobre, Paulo falou em outros momentos sobre a vinda de Cristo, com certeza, mas quem falou que vai ser como nos dias de Noé foi o próprio Jesus. E este alerta, irmãos, se deu na semana da crucificação, e nós estamos na semana da crucificação, né? Hoje, a Igreja Católica costuma, vamos dizer assim, comemorar, né, como se fosse o Domingo de Ramos, né? Ficou uma tradição, né, religiosa aqui brasileira, porque foi o domingo, o primeiro dia da semana, quando Jesus entra em Jerusalém e as pessoas espalham, tiram galhos, ramos de palmeiras e tal, colocam no chão para Jesus montado naquele jumentinho passar, e todos gritaram: Hosana, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Quer dizer, Ele é o nosso Rei, seja bem-vindo, Rei, o Senhor é o Rei e tal. E Jesus então entra em Jerusalém, e durante toda essa semana, muitas coisas interessantes acontecem, irmãos. Na quinta-feira, ele se reúne com os seus discípulos, quando ele pega um pedaço de pão e um cálice, né? E ele institui ali a ceia, que até então era Páscoa. Isso na quinta. Na sexta-feira ele é crucificado, e no domingo, né, ele ressuscita. Então Jesus falou apenas alguns dias do seu grande sofrimento, né, da sua morte, na sexta-feira, que nós chamamos hoje de sexta-feira da paixão. Foi um alerta que Jesus trouxe, irmãos, né? Quando ele falou aos seus discípulos dos eventos que haveriam de acontecer no mundo, né, quando estivesse perto
o fim dos tempos. Está aqui, né? Mateus 24, e também Marcos 13 e também Lucas 21. Lucas 21. E nesse sermão escatológico quer dizer, você de vez em quando deve ouvir eu falar, né? Outros pregadores falaram aqui sobre escatologia, quer dizer, é um sermão que fala dos últimos acontecimentos. Isso aí é uma área do estudo dentro da teologia, né? Quando você ouvir falar escatologia, quer dizer, tudo que envolve os últimos acontecimentos. Apocalipse, por exemplo, é um livro estritamente escatológico. Então Jesus, ele deu informações, irmãos, muito valiosas sobre a sua segunda vinda e a consumação dos tempos. E nesse sentido, depois de falar justamente sobre os sinais que precederiam a sua segunda vinda, Jesus então falou diretamente sobre o dia do seu retorno, tudo que envolveria o seu retorno. Esse é o grande mistério. Quantos pastores, eu poderia citar aqui, mas por questão ética eu não vou citar, uma pastora muito famosa, né? Foi mais famosa há um tempo atrás, no final dos anos 80, início dos anos 90, muito famosa. Cheguei aí num encontro, né, no congresso que ela fez, porque ela havia sido missionária na África, e depois ela veio, né, com uma liderança muito forte, só que depois ela entrou muito pelo judaísmo, né, ela se tornou uma judaizante, muitas coisas que fazem parte da religião, da cultura judaica, ela acabou implementando na igreja que ela fundou, que ela é líder. E antes do ano 2000, essa pastora, ela assegurou categoricamente a data da volta de Jesus, irmãos. Posso fazer uma pergunta indiscreta, sem ser fofoqueiro? Alguém sabe do que eu estou falando? Sabe, né? Assegurou, irmãos, assegurou que Jesus ia voltar no ano tal, porque a proximidade com o ano 2000, final de milênio, né? Não só no evangelho, na igreja cristã, mas grande parte do mundo ficou em expectativa do que ia acontecer, né? Houve aqui uma onda da questão do bug do milênio. Alguém lembra do bug do milênio, irmãos? Que os computadores iam entrar em parafuso, que de repente ia aparecer muito dinheiro na sua conta e da outra ia sumir muito dinheiro, porque os computadores não estavam preparados para essa virada, né, não só de século, mas de milênio e tal. Não aconteceu nada. Apareceu algum dinheiro a mais na conta dos irmãos? Nem na minha. Aliás, de repente até sumiu, né? A menos, até sumiu. Eu estou falando de uma líder religiosa evangélica que assegurou que Jesus ia voltar no ano tal, no dia tal. Não voltou. Sem falar nas demais seitas e líderes de seitas que asseguraram sobre a volta de Jesus. Estou dizendo isso só para mostrar, irmãos, que eu tenho o pensamento que esse dia já está marcado pelo Senhor. Ninguém sabe, daqui a pouco eu vou falar ali que, como homem, nem Jesus tem esse conhecimento, né? É difícil a gente entender isso, mas é isso mesmo. Jesus falou que esse dia só o Pai sabe, só o Pai sabe. Agora, eu também acredito, e aí vai uma questão pessoal, né? Não posso afirmar, que quando esse dia estiver chegando mesmo, Deus vai revelar, talvez, não posso afirmar, claro, né? Para algumas pessoas. Tenho muita dificuldade em acreditar nessas visões. Eu acredito em visão, acredito que Deus dá sonho, claro que eu acredito, irmão, mas há tanta confusão por aí, não é? Que eu prefiro ficar aguardando, porque quando for de Deus mesmo, vai ter confirmação e vai acontecer, amém, irmãos? Vai acontecer. Então, depois de ter justamente falado sobre os sinais que precederiam o fim, Jesus então falou diretamente sobre o dia do seu retorno. Primeiro, Jesus explicou que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então, esses líderes, tanto de igrejas cristãs, né, ou de seitas que asseguraram ou vaticinar quer dizer, profetizaram, falaram com antecedência que ia acontecer, estão fora completamente. Se nem o próprio Jesus falou que ele, como homem, sabia,
nem um dia, nem a hora. Tem sinais? Tem. Então, em seguida, Jesus alertou que quando esse momento chegasse, ele haveria de ser assim como foi nos dias de Noé. Essa é uma grande pista, irmãos, é uma grande dica. Os meus netos estão na fase de charada, e eu gosto de charada, eu gosto de inventar charada, é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que isso estimula muito o raciocínio da criança. Então, lá em casa, quando eles estão lá, já está passando da fase do conta até 10 e se esconde, vô, para eu te achar. Agora está na fase da charada, o que é, Joaquim é o que é, né? É muito legal a gente brincar com isso, irmãos. Com relação à vinda de Jesus, não vai ser como a charada, mas há pistas muito fortes. E estas pistas é um termo feio, né? Há profecias, é melhor, né, irmão? É um termo mais crente, mais bíblico. Muito fortes, irmãos. E uma delas está nesse versículo que nós lemos. Senhor, mas como vai ser? Como vai se dar? E Jesus falou, olha, vai ser como nos dias de Noé. Como assim, Senhor? Vamos ter que construir uma arca? Não. Tudo que envolve, todo momento, toda circunstância, todo contexto, não os detalhes em si de arca, essas coisas é nada não, mas todo o contexto, Jesus falou que vai ser como nos dias de Noé. Mas como foi então nos dias de Noé? Bom, que sentido? A última geração, porque, irmãos, vamos analisar aqui. A geração dos meus avós falavam que aquela era a última geração. Você que teve avós crentes, quem teve avós crentes aqui? Falavam, irmãos, que aquela era a última geração. A geração dos meus pais também falavam. Eu digo a geração, não os meus pais em si, mas a geração, os líderes e tal, achavam. A minha geração também diz que as coisas estão perdidas, e está ficando cada vez pior, irmãos. A igreja está, enfrentando, posso dizer que o pior momento, não é, com relação a pecado, a santidade, a ataque, mas é a verdade. A igreja está sendo bombardeada, os princípios que regem a palavra de Deus estão presentes nos ensinamentos da igreja, estão sendo completamente questionados, sempre foram, mas estão sendo questionados dentro da própria igreja, sempre foram questionados pelo lado de fora, questões como ideologia de gênero, aborto e outras coisas que eram coisas aceitáveis, entre aspas, do lado de fora, agora estão entrando de uma forma sorrateira dentro da igreja. Quando se diminui a veracidade da palavra, quando se questiona muita coisa da palavra, dizendo que não é para os dias de hoje, muita coisa. A igreja, então, não tem como não acreditar, irmãos, que não posso dizer que essa é a última geração, mas que as coisas estão caminhando a passos muito largos para a vinda de Jesus, principalmente quando nós olhamos nesta ótica e comparamos com os dias de Noé. Os dias de Noé, irmãos. E a pergunta é, em que sentido o momento final, do retorno de Jesus, ele se compara ou é semelhante ao momento da destruição da terra pelas águas do dilúvio? O próprio texto explica, irmãos, isso aí é muito claro. Nesse texto, Jesus está agora no versículo 38, você está com a sua Bíblia aberta, enquanto eu bebo água aqui, por favor? Versículo 38. O que diz no versículo 38? Eu vou ler o 37 mais uma vez e a igreja vai ler o 38 comigo. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como, leia comigo, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A impressão que nós temos, quando fazemos uma leitura bem superficial, é a seguinte: pastor, mas comer, beber, casar, dar em casamento, sempre houve isso. É verdade, sempre houve, né? E a mensagem do Evangelho também sempre foi pregada. Quando a gente conhece um pouquinho a história do Evangelho, né? A história de como o Evangelho chegou no Brasil, quem foram os primeiros missionários, a perseguição que a igreja, na época chamada de protestante, sofria, né? da igreja oficial, e perseguida, morte, tanta coisa aconteceu, até que a igreja evangélica se instalasse definitivamente através de missionários, tanto americanos como também europeus, homens que vinham, que davam a sua vida. Alguns desses missionários morreram com 30 e poucos anos, irmãos, mas que deram a sua vida em prol do Evangelho, né? Ao ponto de nós chegarmos, eu não sei agora, o resultado do censo está saindo aos poucos, né? Mas eu não sei se já saiu a respeito do quanto nós temos, a porcentagem dos evangélicos do Brasil, mas eu conversava com o meu genro Vinícius ontem, ele também gosta muito desse tipo de, né, estatística assim, e eu falei: olha, provavelmente, quando sair o resultado do censo a respeito da porcentagem de evangélicos, no último deve ter sido em torno de 20, no máximo 25% em 2010, esse agora deve mostrar pelo menos, eu aqui vou dar um chute bem, que eu sou bom de chute, tá bom, irmãos? Provavelmente entre 33% e 35% de evangélicos no Brasil. E existe um prognóstico de que até o ano 2000, não sei se 30 ou 40, a igreja evangélica será praticamente 50% do povo brasileiro. Isso é bom. Uma igreja que começou perseguida, maltratada, e começa a ganhar por... É bom, claro que é bom, é sempre bom isso, né? Pastor, mas a igreja, tanta situação, tanto problema. O Evangelho está sendo pregado, né? O Evangelho, ele está sendo pregado, está sendo expandido. Agora, eu acabei de falar, né, há 5 minutos, que muita coisa, ideologias, coisas que a Bíblia condena, estão adentrando os portais da igreja, e a igreja tem, 35%, o evangelho, 35% dos brasileiros são evangélicos. Agora, nesse particular, eu entro no que a Bíblia diz, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque não basta estar na igreja. É bom a igreja ter número, é muito bom, irmãos, é bom a igreja ter, ter muita gente, ter muitos jovens, isso tudo é muito bom. Agora, Deus conhece o coração de cada pessoa, com certeza, irmãos, com certeza. Então, sempre as pessoas casaram e se deram em casamento, compravam, vendiam e tudo. Só que com a proximidade do fim dos tempos mesmo, essas coisas acabam tomando muito o lugar e o tempo das pessoas. E é semelhante ao dia de Noé. Por quê? Porque Noé, depois nós vamos ver ali que a Bíblia diz que Noé era um apregoeiro, um pregador da verdade, né? Mas as pessoas não davam ouvidos a ele. Pessoas estavam, casar não é pecado, claro que não, comprar, vender, mas as pessoas estavam preocupadas apenas com as suas próprias vidas. Preocupadas, irmãos. Porque Jesus falou aqui no versículo 38 que nós lemos, que as pessoas estavam, nos dias de Noé, comendo e bebendo, ninguém vive sem comer nem beber, né? Se casando, tem que se casar mesmo. E também assim será na vinda, até que o povo entrou na arca. Então esse é o detalhe, irmãos, faz toda a diferença. O povo entra na arca. Essa arca é a representação, né, da graça de Deus, da igreja, da salvação, né? A ideia é que as pessoas que viveram
né, no período pré-diluviano, irmãos, seguiam o curso normal, a vida ia normal, irmãos, a vida ia normal, a vida das pessoas está indo normal, né? E eu achei interessante essa analogia com a tempestade que foi tão propagada nesta semana, e as pessoas mudaram a sua rotina com medo de uma tempestade, que tiveram que mudar mesmo, né? Nós que moramos no Rio de Janeiro, não só em áreas das encostas, né, que são as áreas piores, mas Guaratiba, por exemplo, é uma baixada. Nós temos a baixada aqui de Sepitiba, lugares que estão abaixo do nível do mar, e quando chove, irmãos, alaga mesmo, alaga mesmo. Tivemos, alguns anos atrás, se eu não me engano, deve fazer uns 6 anos mais ou menos, que teve uma tempestade que atingiu muitos bairros aqui de Santa Cruz. Os irmãos lembram? Não lembram? Muitos bairros de Santa Cruz. Temos aquele rio que passa ali, né? Indo ali para o Saquaçu, transbordou. Passa ali e passa aqui também, aqui na Decaminada, né? Pastor Sandro morava ali, eu esqueci o nome do lugar onde ele morava, perto de um rio, desse rio ali, né? Um pouquinho perto da Avenida Brasil, mas nessa região atrás, onde tem muitos condomínios agora. Pastor Sandro tinha um carrinho, né? Um Corsazinho, né? O rio transbordou, a casa dele encheu, praticamente ele perdeu o carro, né? Aí depois conseguiu vender baratinho para o Walter, né, que trabalha aqui na igreja. O Walter comprou e consertou e tá usando, graças a Deus, está sendo uma bênção para ele, né, Gilson? Né? Mas olha, o carro ficou parado um tempão. Pessoal que mora aqui na Estrela d'Alva, Saquaçu, ali realmente é um bairro que está, sabe, muito baixo da própria estrada. Então, a gente sabe, né, que uma enchente, uma tempestade atrapalha muito, prejudica muitas pessoas. Na época de Noé, irmãos, as pessoas não tinham ideia do que poderia acontecer, mas Noé estava avisando, Noé estava falando, irmãos. Noé estava fazendo a arca, certamente era chamado de louco, e Jesus falou: olha, assim como foi naqueles dias, assim também será a vinda do Filho do Homem, quer dizer, a vinda dele mesmo, né, em poder e glória, para, sabe, arrebatar a sua igreja. E hoje a igreja está pregando, a igreja está com as suas portas abertas, a igreja está anunciando o Evangelho, a igreja está aí. Nós estamos aqui nesse bairro há 31 anos, e só Deus pode contabilizar quantas almas já foram alcançadas neste lugar, irmãos. Pessoas que estão servindo a Deus em outros lugares, pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que um dia entraram por essas portas, entregaram a sua vida a Jesus e foram servir a Deus em outro lugar. Pessoas que entraram aqui, ouviram o Evangelho, não entregaram as suas vidas a Jesus, mas ouviram o Evangelho, né? Outra coisa muito importante, irmãos, essas pessoas, elas viviam no tempo do dilúvio, ou antes do dilúvio, as suas vidas fazendo, comprando, vendendo, casando, que não é errado em si, mas como se não tivesse que prestar contas a Deus. Aquelas pessoas se empenharam nos seus negócios da vida e ignoraram a pregação para o arrependimento. Por isso, irmãos, eu acho que graças a Deus, está crescendo muito hoje em dia uma vertente assim dentro do Evangelho, graças a Deus, irmãos. Depois de passar por uma onda de um Evangelho um tanto quanto raso, onde só se pregava bênçãos, ou só se pregava prosperidade, onde só se pregava, sabe, riqueza. Eu acho que Deus está levantando, e aí eu acredito mesmo, uma geração que está levando muito a sério, uma geração que chega para uma pessoa que está no mundo, pode ser um amigo, um vizinho, um parente, na faculdade, pode ser qualquer pessoa, que fala assim: Jesus te ama, mas fala também: arrependa-se dos seus pecados. Porque falar só que Jesus ama é verdade, mas não é toda a verdade, irmãos.
Jesus é amor, mas é o que também? Justiça, né? A pessoa, ela tem que ser confrontada com o seu pecado. Se eu falo só, Jesus te ama, amém, Jesus ama, mas eu tenho que falar também, arrependa-se dos seus pecados, você precisa, né, conhecer Jesus. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Não foi o que nós ouvimos aqui, irmãos? Quase 1 hora de pregação, incansavelmente, com o nosso querido bispo. Essa é a mensagem, irmãos. A mensagem do Evangelho é essa, né? E quando chegar ao fim, irmãos, não haverá rico ou pobre, forte ou fraco, grande ou pequeno, servo ou senhor, pois o dia da vinda do Senhor alcançará a todos. Alguns para o vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, e outros ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Portanto, quando Jesus diz que o dia da sua vinda será assim como foi nos dias de Noé, isso também nos ensina que o juízo de Deus, irmãos, será inescapável. Quando nós olhamos para a mensagem de Jesus, irmãos, é a mensagem de Cristo, né? Então, quando a gente para raciocinar que tudo que foi profetizado, nem tudo, né, mas grande parte do que foi profetizado já se cumpriu. E uma outra parte ainda se cumprirá, e uma delas é exatamente sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E sobre isso, na sequência do seu sermão, Jesus explica que estarão 2 trabalhando. Você vai na sua Bíblia aí, por favor, irmãos, vá na Bíblia, né? Diz assim, nós lemos o 37 e o 38, né? E o 39... E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, leiam comigo 40, irmãos, alto. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aqui fala, né, empiricamente, de uma porcentagem de 50%. 2 trabalhando, um vai ser tomado, 2 no campo, um será tomado. Não? E agora brincando, mas falando sério, como eu falei aqui ainda agora, existe um prognóstico, né, uma expectativa através da estatística de que em alguns anos 50% da população brasileira será de cristãos. 50% é 2, um tomado e outro deixado. Olha só. Não é? Veja bem, irmãos, não quer dizer também que pessoa que bota lá no censo, lá no questionário lá do recenseador, eu sou evangélico, que até isso antigamente as pessoas tinham vergonha de botar, irmãos, que era crente, né? Que era evangélico. Mas uma coisa é certa, irmãos, claro que não há uma exatidão aqui, estatisticamente falando, mas uma coisa é certa: alguns estarão, né, no seu trabalho, uns serão tomados, outros deixados. Alguns estarão em casa, um será tomado e outros serão deixados. Isso vai ser muito triste para aqueles que não deram crédito à palavra, não deram crédito à pregação, não deram crédito ao Evangelho, que é boas novas, para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Mas temos uma boa notícia, né? Eu acho que nós seríamos portadores de apenas desastres, catástrofes e tragédias, se apenas pregássemos o fim e a destruição de tudo, e ninguém salve-se quem puder, cada um por todos, Deus por todos, não sei o quê. Não, há uma boa notícia, irmãos, e exatamente essa boa notícia que faz toda a diferença. A boa notícia é que os salvos, eles não estarão em trevas, portanto não serão surpreendidos com relação ao dia do Senhor. Está em 1 Tessalonicenses 5:4.
Os salvos também estarão envolvidos, irmãos, em seus afazeres. Todos estaremos nos nossos afazeres. Todos, irmãos. Os que conhecem a Cristo e os que não conhecem. Porque não tem como a gente parar de trabalhar, né? Houve uma época dentro da história da igreja. A igreja tem 2000 anos de história, né? Começou com os discípulos e chegou até nós, 2000 anos. Muita coisa boa aconteceu, muita coisa ruim aconteceu, mas houve um tempo em que pessoas que conheciam a Cristo, mas não queriam se contaminar com o mundo, elas se afastavam. Aí foi que fundaram os mosteiros, os conventos. Pessoas se tornavam, completamente retiradas da sociedade para se dedicarem a uma vida de santidade. Isso é muito louvável, mas será que é esse o propósito? A oração sacerdotal de Jesus foi: Senhor, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Quer dizer, o mundo é o campo, irmãos. O mundo é o campo, né? E os campos estão brancos, prontos para a colheita. Os trabalhadores é que são poucos. Então, nós nos retirarmos eventualmente para a consagração, para nos dedicarmos ao Senhor em oração, é uma coisa. A gente se retirar completamente da sociedade para a gente se santificar para agradar a Deus, é até bonito, mas será que é isso que Deus quer de nós? Não é? É como aquela história que de vez em quando eu conto aqui, irmãos, o irmão que está trabalhando num lugar onde só tem pessoas oprimidas, pessoas que gostam de ficar ouvindo pagode, contando piadas, palavrão, e só tem um irmão de crente lá. O irmão chega lá e fica, o irmão ou a irmã fica até com dor de cabeça pelo ambiente pesado, carregado. Aí ele faz um gabinete com o pastor e fala: pastor, não aguento mais, eu quero que Deus me tire dali, porque é um ambiente de muita opressão, eu não estou me sentindo bem. Quantos gostam de estar na igreja, servindo a Deus, louvando a Deus, irmão? Levanta a mão. Quantos de manhã sentiram a presença de Deus maravilhosa? Levanta a mão. É fácil dentro da igreja. É o ambiente, é o lugar, é o espaço, tudo converge, tudo, irmãos, tudo, aponta o ambiente para nós sentirmos a presença de Deus. Não podemos forjar, né? Forjar uma emoção para a presença de Deus. Não, a presença de Deus, ela é real, né? Alguns levantam a mão, outros choram, outros se ajoelham. Isso aí vai de cada um, não é verdade? O que eu estou falando, irmãos, é que a presença de Deus, independente do lugar onde nós estivermos, ela precisa ser real. Então, se você está no lugar, eu não estou falando de pessoas iniciando na fé, isso aí é outra questão. Eu não estou dizendo crente está na igreja, servindo a Deus, né? Ele apenas querer que Deus tire ele dali, porque ele não aguenta, porque só tem incrédulo, só tem pecador, só tem palavrão. A minha palavra é: você quer trabalhar no lugar onde só tem crente? Maravilha. Onde só se canta música de crente? Onde nos alto-falantes ou no som, se for uma empresa, se for um supermercado, se for uma repartição, né? Só canta música de crente? É muito bom, vai ser bom para você, né? Mas será que a nossa missão não é exatamente nós estarmos no lugar onde tem opressão, no lugar onde se fala palavrão, no lugar onde as pessoas têm as suas rezas, no lugar onde a pessoa tem a sua religião, para exatamente nós sermos sal e luz naquele lugar? Amém, irmãos? Pastor, mas não é bem assim não. Analisa se não é bem assim. Essa é a nossa função, irmãos. Essa é a nossa função. Como o bispo Birajara falou, nós temos que abrir a boca, temos que falar, temos que viver em primeiro lugar e também falar com os lábios, né? Se as pessoas ouvirão ou não é outra questão, se elas aceitarão ou não é outra questão. Não cabe a mim, nem cabe a você. Aí é o Espírito Santo que toca e a pessoa é convencida. E quando esse dia chegar, irmão, já estou caminhando,
Olha, 8h30, hein? Daqui a pouquinho as crianças vão entrar para cantar. E quando esse dia chegar, irmãos, Cristo, Ele encontrará a cada um, irmãos, dos salvos, onde estiver, né? Dentro desse universo da história da igreja, houve um período de alguns ensinamentos muito estranhos, né? E as pessoas que queriam servir a Deus até com muita sinceridade, mas que pregavam um evangelho muito austero, né? Um evangelho muito duro, um evangelho de muitos costumes e regras difíceis de serem praticadas. Alguns chegavam a ensinar, irmãos, que isso aqui não é novidade não, né? Mas talvez alguns nunca tenham ouvido falar, que até para dormir a pessoa não podia dormir de short, não podia dormir de bermuda, no calor não podia dormir sem camisa. Por quê? Qual era o argumento que essas pessoas usavam? Quem sabe? Porque se Jesus voltasse naquela hora, lembra disso? Lembra? Se Jesus voltasse naquela hora e você não estivesse composto devidamente, você ia ficar. Você ia ficar, irmãos. Graças a Deus, eu acho que esse pensamento, eu acho que se existe, é mínimo, né? Porque a pessoa pode estar tomando banho, uns estarão no campo, uns estarão trabalhando, uns estarão tomando banho, uns estarão dirigindo, uns estarão na cozinha fazendo almoço, estarão capinando o quintal, estarão no cabeleireiro. Não é o que você está fazendo pontualmente no momento da vinda de Jesus, mas é como você vive. Dois estarão no campo, um vai ser tomado, outro deixado. Dois estarão trabalhando, um será tomado, outro deixado. No início dos tempos, irmãos, ou melhor, no tempo de Noé, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, enquanto Noé foi preservado com a sua família na arca do Senhor. Isso nos tempos de Noé. E no fim dos tempos, muitos serão levados à condenação eterna, enquanto os redimidos, não estou dizendo os crentes, os da igreja de Nova Vida ou de qualquer denominação, estou dizendo os redimidos, irmão, os lavados no sangue de Cristo, serão preservados em Cristo, né? E serão, vamos dizer assim, levados à eternidade com Deus. E agora, para terminar mesmo, assim como foi nos dias de Noé, assim também será o dia da vinda do Senhor Jesus. Você está preparado? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que eu tenho certeza falou através de mim para trazer, Pai, o principal aviso, Pai, a principal notícia, Senhor, porque quando os anjos anunciaram: eis que vos trago boas novas, que o será para todo sempre, que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Foi o cumprimento de uma promessa, Senhor. Quantos reis, quantos profetas, quantos sacerdotes almejaram, Pai, contemplar o Deus conosco, Emanuel, Senhor. Mas um dia Ele chegou, Senhor. Um dia Ele chegou, Pai. E a promessa de que Ele vai voltar, Senhor, ainda está pairando, Senhor, está sendo pregada, está sendo anunciada, Pai, pela nossa igreja, pela igreja ali da esquina, pela igreja da outra rua, pela igreja do outro bairro, pela igreja de outra cidade, do outro estado, de outra nação, pela igreja, Pai, ao redor do mundo. Existe a mensagem mais poderosa, que é Cristo salva, que é o Salvador está chegando e que o dia do Senhor se aproxima. Meu Deus, meu Pai, não são as minhas palavras que vão convencer,
mas é Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero Te louvar, Senhor, porque hoje a Tua palavra está sendo pregada em tantos lugares, Pai, até através, Pai, de filmes, Pai, nos cinemas, Senhor. Uma mensagem está sendo levada a tantas pessoas, Pai, tantos estão se despertando, Pai. Que nesta noite, se alguém nos ouve, Pai, que está aqui, que possa tomar a decisão mais importante na sua vida, Pai. Aqueles que estão, Pai, através das redes sociais, ouvindo esta palavra, que também sejam tocados e se convertam, entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus, porque assim como foi nos dias de Noé, será também o dia da vinda do Filho do Homem, Senhor. Queremos estar, Senhor, aguardando esta vinda, queremos subir com o Senhor Jesus. Muito obrigado por esta palavra, Pai. Toque em cada coração, é a nossa oração em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.